Olá, internautas! Hoje é dia 7 de abril, quinta-feira, e nós começamos mais um boletim aqui pelo Diário de Caratinga. Nós vamos falar sobre uma determinação da Justiça encerrando o movimento grevista de professores municipais em Inhapim. O procurador-geral Ricardo fala sobre esse assunto. Primeiro, agradecer a oportunidade para esclarecer, até para a população inhapiense, as providências que o município de Inhapim tem tomado para garantir o serviço, que é um serviço essencial. E respondendo a sua pergunta, o movimento iniciou-se no dia 23 de março, com a reivindicação do pagamento do piso salarial, o piso nacional imposto pelo governo federal, e sendo essa uma questão ainda muito controversa juridicamente. E devido a essa controvérsia e recomendações da AMM, que é a Associação Mineira de Municípios, da ANM, Associação Nacional dos Municípios, de que não pagasse até que tivesse uma segurança jurídica, o município encontra-se aguardando a definição, essa segurança jurídica para definir a matéria. Então, diante dessa pauta e negociações que se avançavam junto ao sindicato representando os professores, eles decidiram iniciar a greve, que iniciou-se no dia 23 de março, e fazendo o corpo jurídico do município, através da nossa equipe, doutor Emiliano, doutor Luciano, toda a equipe do jurídico, avaliando os motivos que levaram o sindicato a defragrar essa greve, entendemos que não preenche os requisitos estabelecidos na lei. Embora a greve seja um direito constitucional assegurado na Constituição da República, não existe nenhum direito absoluto, Existe a lei que traz os parâmetros, os requisitos para que se inicie uma greve. Na nossa análise, o sindicato deixou de atender vários critérios, como o princípio da continuação do serviço público, sendo que 2 escolas ficaram totalmente desassistidas, sem nenhum professor, não atendendo aquele mínimo de 30% de participação. Não temos conhecimento, não foi protocolado aqui junto ao município a existência de uma convocação de uma assembleia extraordinária, com quórum mínimo permitido de acordo com o regimento do sindicato e com a aprovação desse movimento grevista, dentre outros critérios, como uma comunicação válida 72 horas antes, haja vista que a educação é considerada um serviço essencial. Diante da ausência desses requisitos legais, o município interpôs uma ação declaratória de ilegitimidade do movimento grevista. A competência original para discutir essa matéria é junto ao Tribunal de Justiça, segunda instância. E desde o início da greve, essa ação tramita no Tribunal de Justiça, sendo que ontem, dia 6/4, às 14 horas e 8 minutos, o desembargador relator, Dr. Pedro Aleixo, deferiu a liminar, entendendo pertinente os motivos elencados pelo município e declarando ilegal a greve, determinando o imediato retorno às atividades pelos professores, sob pena de multa de 10 mil diária, limitada a 300 mil, autorizando o município, inclusive, a fazer a retenção das contribuições que é devido ao sindicato, caso houvesse o descumprimento. Doutor, esse piso dos professores que eles estão pedindo aí, esse piso, o que o município de Inhapim pretende fazer para melhorar ou para chegar a esse valor que eles estão pedindo? O piso foi regulamentado pelo governo federal via uma portaria e ele é de 33,24%. O município, a princípio, já encaminhou um projeto de lei para a Câmara concedendo um reajuste igualitário para todos os servidores de 10,16%. E aguarda uma segurança jurídica para tomar uma posição quanto ao pagamento desse piso. Hoje a questão é muito controversa. A própria AMM recomenda, que é a associação que representa os municípios, que o município não pague devido à grande controvérsia jurídica de ser legal ou não ser legal, Então o município aguarda uma posição jurídica quanto a isso para tomar as medidas cabíveis. Nesse momento, então, os pais e os alunos podem ficar tranquilos que os professores continuarão dando as aulas. Notícia que nós temos até o momento é que a liminar já está sendo cumprida e que os professores retomaram as atividades, e aí podemos tranquilizar a população que está resolvido por hora, considerando que é uma decisão liminar e que o processo continua, o sindicato vai ter o direito de defesa. Inclusive a ação tem alguns outros pontos, como pedido de condenação e danos morais coletivo,
haja visto o prejuízo causado aos usuários da rede de ensino. Portanto, então, as escolas municipais funcionando normalmente em Inhapim. E o Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, agora presidido por Sebastião Fausto, está fazendo uma campanha para custear a instalação de um sistema de energia solar. Confira a reportagem. É com muito orgulho que eu atendi a Sociedade São Vicente de Paulo para assumir o Lar dos Idosos agora em janeiro e deparamos com, como sempre, né, essas instituições têm muito trabalho a fazer. E nós passamos por uma dificuldade financeira como todas as entidades passam, né? Então nós estamos recorrendo à comunidade de Caratinga na certeza que os caratinguenses são generosos para contribuir nessa campanha que estamos fazendo. Nós estamos lançando a campanha para instalar a energia solar, ou seja, a energia fotovoltaica. Esse projeto fica em torno de R$200 mil e vai nos trazer uma economia de mais de 70%, ou de mais de R$4 mil, que será muito importante nas nossas obras. Então esperamos com essa compreensão toda a Caratinga, as pessoas de bem que podem nos ajudar a fazer essa doação para o Lar dos Idosos. Quem quiser doar na conta Sicobi, nós depois enviaríamos a conta e Pix, ou quem puder doar pode entrar em contato com o Lar dos Idosos, que nós iremos buscar no local. As formas de doação são só essas, através de Pix ou contato telefônico, ou tem outra maneira? Pode ser, nós vamos lançar também, estamos lançando o carnê. Só que o carnê nós estamos lançando ele da seguinte forma. É um carnê mensal, com um mínimo de R$10 mil, de R$10, por quê? Para poder justificar, eu tenho que pagar a pessoa para recolher, para recompensar, né? E a pessoa fazendo sua contribuição via banco e Pix, pode doar qualquer quantidade bem-vinda, até R$1. E para ter acesso ao carnê também ligando para o asilo, é isso? Para ter acesso ao carnê pode ser no asilo e também na sede do Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo, na vila ali ao lado da paróquia Nossa Senhora da Conceição. A gente sabe que com a pandemia várias instituições foram afetadas, com o Lar dos Idosos não é diferente. Quais as principais necessidades hoje lá no Lar dos Idosos? Olha, no momento a nossa necessidade é essa de realizar esse projeto para causar economia, né? E nós temos lá cerca de 80 internos, 45 funcionários, e remédio, alimentação e outra despesa de água, outra coisa a mais. Então é até impossível numerar todas as necessidades. Vamos focar nesse projeto porque vai nos causar economia, para ajudar nos projetos futuros. Nossa paróquia Senhor Bom Jesus tem um dever imenso em ajudar o Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, pelo fato dele estar situado nesta mesma paróquia. E desde 1932, com os vicentinos, iniciou-se o Lar dos Idosos. E o fato de nós estarmos aqui, nós temos o dever, enquanto comunidade, abraçar esta causa, porque o Lar dos Idosos não é somente desta paróquia dos vicentinos que estão à frente, mas acredito que de toda a população de Caratinga, porque ele faz um bem enorme a todos. E a participação da paróquia vai ser divulgando para a comunidade, a campanha? Isto. Desde quando o presidente do asilo, Sebastião Fausto, me procurou, nós temos abraçado juntamente com ele pelo fato de sentir que o Lar dos Idosos faz parte desta família da nossa comunidade. E nós vamos abraçar no sentido de divulgar, de estar sempre com os olhos voltados para uma comunidade que faz o bem enorme para muitos idosos. E nessa quinta-feira, Caratinga recebeu um encontro da população em situação de rua. O assunto foi discutido na comunidade Águas Vivas por pessoas da região e também do estado. A representante do estado, ela vem dialogar aí com a sociedade civil, com a própria população em situação de rua e representantes do governo local para nós construirmos a nossa política municipal. Atualmente já é ofertado passagem para a população em situação de rua. Desde novembro do ano passado, a gente já vem aí empenhando esforços internos, readequação no plano de trabalho, mudança de equipe para atender aí as particularidades que a população em situação de rua traz.
inclusive empenhando esforços em, quando identificado uma pessoa em situação de rua, nós ofertarmos aí a passagem para que essa família ela retorne ao seu lar, né? Hoje a população, a maioria é pessoas de fora que vem para Caratinga. Uma grande parte. Nós temos hoje na base de dados do Cadastro Único aproximadamente 104 pessoas. Claro que são dados que eles precisam diariamente eles ser atualizados aí junto a essa base, mas hoje nós temos um total de 104 em média. Esse número ele varia, né? Ele flutua. Sim, porque nós analisando os dados, por exemplo, ontem, nós temos pessoa lá que já não está mais no município, né? Já está no seu município de origem, que já foi ofertada aí o benefício da passagem. A questão da esmola ela vem suprir uma falta do Estado, né? A gente está assim diariamente aprendendo, inclusive ontem numa roda de conversa com todos os servidores do SUAS, foi passado nessa perspectiva, que é uma perspectiva dos direitos humanos. Então a esmola, na perspectiva do Estado, é benéfico dar a esmola, né? Sim. Inclusive aproveito até para retificar uma fala que eu tive recentemente numa rádio local sobre não dar esmola, né? Mas quando você não dá, você está violando um direito que é da população em situação de rua, uma vez que o poder público não conseguiu ao todo alcançar esse público. Junto com a Secretaria de Saúde e outros órgãos municipais, nós pudemos fazer um trabalho de conscientização da própria rua. Alguns deles alugaram casas, né? Veio também o auxílio emergencial, que ajudou muito na organização deles. Então, se nós pensarmos nessa perspectiva, nós tivemos 2 ou 3 casos de população em situação de rua que foram infectados pela Covid. Né? E graças a Deus não foram agravados os casos, foram tratados. 2 tiveram que ficar internados, mas para acompanhamento apenas, mas não houvemos nenhum óbito, né? Todos eles foram preservados. Agora, nesse período de reinício da economia, de reinício das atividades, a equipe do CREAS sempre esteve ali à disposição, sempre esteve fazendo as abordagens, né, semanalmente, ainda que muitas coisas fecharam, as equipes do CREAS, né, que é a equipe de abordagem social, não esteve omissa nesse sentido. Toda vez que a população ligava, sendo de qualquer lugar do município, nós estávamos ali atuantes, né, seja com serviço de passagem, seja para alguma questão de algum idoso com deficiência, para algum lugar para que eles ficassem. Então, sempre houve um trabalho intenso no sentido de abordagem e no sentido de abarcar as demandas que eles tiveram. Então, hoje, essa demanda está controlada, né? Por mais que às vezes a sociedade se exalte pelas vistas de estarem ali com eles, né? De verem as margens da cidade, o que não é incomum se tratando do público, é um público que já é reconhecido pela Secretaria de Assistência, é um público que está sendo constantemente abordado. Eles têm 2 referências para alimentação, para banho, para vestuário, que hoje é o projeto Comunidade em Ação, né? O que a gente conhecia antigamente como Moviso, e a Cantina Áurea, né? Através ali do Instituto Dias da Cruz, que serve alimentação ali para eles também, tanto de dia quanto serve marmitex para eles à noite, né? Em casos muito especiais, como serviço de passagem, às vezes o indivíduo está na cidade e precisa chegar ao destino, a Secretaria de Assistência tem esse suporte, e nós fazemos contato com a família, fazemos a identificação dos indivíduos que chegam aqui sem uma documentação civil. Se precisa do apoio de saúde, vai para uma UPA ou vai para o CASU, para a internação, devido às vezes a algum surto de droga, surto psicótico, né? Então tem hoje as redes de saúde e assistência vêm trabalhando nesse sentido, de abarcar as necessidades, sejam elas emergentes ou não, da população em situação de rua. Esse número de pessoas em situação de rua ele tem ficado estável, ele tem aumentado? Vocês observaram algum movimento? Olha, sazonalmente aumenta, né? Agora, daqui a 1 ou 2 meses, nós vamos começar a apanha de café, né? Então, é comum que esse público aumente, até pela procura sazonal de trabalho. Mas o público que a gente considera como população de rua, ele está estável, né? É por volta de 40 a 60 pessoas, todos eles têm problema dentro de casa, boa parte tem problema com álcool e drogas, tem o desemprego, né, que a pandemia ocasionou,
E Caratinga se virou muito bem nesse sentido, porque não houve ou não há notícias de pessoas que ficaram desempregadas e estão em situação de rua no município, né? O que acontece às vezes é por uma catástrofe natural, houve as chuvas agora, né, há alguns meses, e as casas precisam ser reformadas, outras pessoas não têm o recurso para viver em casas por causa da defesa social, né, demanda algumas análises e tal. Um ou outro acaba indo para a situação de rua, mas rapidamente é identificado, e quando é identificado é direcionado novamente para a Defesa Civil, para a Secretaria de Defesa Social, para aluguel social, né, e outros recursos. Nós temos hoje entre 40 e 60 pessoas em situação de rua, e 95% dessa população já tem cadastro único, já é beneficiário de algum programa socioassistencial. Né? Quem não tem ainda é porque está em fase de captação de documentação, às vezes o documento é de outro estado, então demanda essa análise prioritária primeiro, sem ela não tem como fazer, né? Então a gente precisa de fazer uma identidade, precisa de resgatar o CPF, um apoio muito grande que a gente tem da saúde nesse momento é a questão do cartão SUS, tem muitos indivíduos que não têm uma documentação civil ou estão numa situação de saúde debilitada e não conseguem comunicar para a gente dados básicos para uma busca. A Secretaria de Saúde, a UPA, muitos profissionais de saúde se mobilizam aí através da pesquisa do CadSUS, né, e do ESUS, para trazer para a gente alguma documentação, alguma notícia desse indivíduo, especialmente quando é de outro país, né? E aí tem o contato com a rede, por isso da importância desse evento, que hoje nós temos aqui representantes de municípios diversos, né, onde a gente já se comunica pelo telefone, não nos conhecíamos ainda pessoalmente, e esta é uma oportunidade, essa conferência é uma oportunidade da gente discutir política pública em loco, saber o que a gente faz com esse indivíduo, por exemplo, se ele é de outro município, como é que vai transladá-lo, se for o caso, como nós vamos tratar essa questão da documentação, se existe alguma facilidade via comunicação interna, né, entre esses setores, entre esses municípios. Alguns acordos precisam chegar. A presença da população de rua nesse evento é primordial, porque não há como construir política pública municipal para a população de rua sem ouvir deles também as necessidades. Né? Nós temos, enquanto setores públicos, enquanto sociedade organizada, nós temos crenças, valores e estilos de vida adequados para a gente. Mas existem até pesquisas científicas que indicam que a situação de rua não é simplesmente uma mazela. Não é simplesmente uma mazela, mas também um estilo de vida que a gente precisa respeitar. Entende? A Constituição Federal fala de liberdade. Então nós precisamos preservar as liberdades constitucionais. Então a gente vai trabalhar as mazelas que esses indivíduos sustêm, né? Necessitam, garantir os mínimos necessários para eles, mas a partir do movimento deles sair da rua ou não. Né? Então às vezes a sociedade exige que a gente faça alguma coisa que não está no nosso poder fazer. E porque é uma população que vive uma situação de extrema vulnerabilidade. Então eu acredito que esse encontro para debater políticas públicas é essencial para que seja feito um debate com toda a sociedade sobre esse tema. E a Defensoria Pública está à disposição para também travar esse debate e participar da construção de uma rede de atendimento a essas pessoas para que sejam garantidos os seus direitos. Qual é o papel da Defensoria Pública nessa questão? A Defensoria Pública tem uma missão constitucional de defender os direitos humanos das pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, com essa missão constitucional, é fundamental que a Defensoria Pública participe também dessa rede, dessa construção de políticas públicas para essa população que vive nessa situação de extrema vulnerabilidade. E então a Defensoria Pública atua tanto nos processos judiciais que chegam a nós e que envolvem essas pessoas em situação de rua. Aqui em Caratinga nós atuamos sobretudo na área criminal, na área de família e também em demandas de saúde e cíveis. Então, a Defensoria Pública também atua, além da área judicial, em questões na atuação extrajudicial, acompanhando
as reuniões sobre essa situação, a atuação do Poder Executivo e também a construção dessa rede de proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade. São muitos casos que chegam aqui na Defensoria de Caratinga? Com relação a pessoas em situação de rua, alguns casos chegam até nós, até mesmo de forma indireta, como por exemplo de pessoas que enfrentam processos criminais e que são pessoas em situação de rua por conta, por exemplo, de questões envolvendo o uso abusivo de álcool ou drogas. Também chegam a nós demandas que envolvem a área de família, que envolvem também assistidos em situação de rua. E, inclusive, foi feito recentemente um mutirão das famílias, em que, em alguns casos, nós atendemos pessoas que buscaram seus direitos na área de família por meio desse mutirão, em um atendimento feito pela Defensoria Pública. Então, em alguns casos, sim, essa população chega até nós por meio do nosso atendimento. Se tratando dessas pessoas em situação de rua que respondem processo, elas esbarram na questão, por exemplo, de confirmar moradia para a justiça. É uma questão que é uma dificuldade, porque elas estão em situação de rua e não tem uma moradia fixa. Como que é esse desafio? Esse é um desafio específico que envolve as pessoas em situação de rua, e é importante a atuação da Defensoria Pública junto com as demais instituições que também participam dessa rede. Então, por exemplo, é importante fazer um contato com o CREAS, para que, se for o caso, possa ser indicado um endereço de uma instituição que faz o acolhimento dessas pessoas, e também de enfatizar nas nossas manifestações no âmbito do processo que uma pessoa não pode ser penalizada por conta da sua própria situação de vulnerabilidade. Ela trabalha conjuntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social com o objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida para essa população de rua. Então a gente tem diversos serviços e a gente tem uma rede de atendimento, a gente faz uma comunicação muito próxima para a gente atender da melhor forma. Nós sabemos que é uma população exposta a diversos riscos na rua. Nós passamos aí uma pandemia com a população exposta à Covid-19. Então, assim, a gente fez uma busca ativa e um trabalho junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social para a gente vacinar a maioria dessas pessoas e também trazer as orientações básicas. Além disso, a gente tem uma rede de atendimento junto com a UPA Municipal e o SAMU. É uma população afetada por diversos acidentes ou demais riscos externos, que acabam ocupando as nossas unidades de saúde e que necessitam posteriormente também de um acompanhamento, de um curativo, de um acompanhamento de medicamento, onde que a gente faz essa rede de ligação junto também com os nossos PSFs. E também o trabalho do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que muitas das vezes recebe temporariamente esses pacientes para a gente fazer um acompanhamento psicológico, social ou uma reabilitação medicamentosa para a gente proporcionar uma melhor qualidade. Então é isso que a gente busca através desses fóruns, buscar políticas públicas que cada vez possam atender melhor a demanda dessa população e ouvir elas, o que elas necessitam, onde que elas têm dificuldade de acessar o serviço, e a gente está à disposição para buscar a melhor política e atender melhor essas pessoas de um modo humanizado. Agora nós vamos passar para vocês o boletim epidemiológico desta quinta-feira. Com uma notícia boa, já pelo terceiro dia consecutivo não temos nenhum novo caso de Covid-19 e os números são os seguintes: 12.517 casos confirmados, 4 casos em acompanhamento, 12.182 pacientes recuperados e 331 óbitos confirmados. Tenham todos uma excelente noite e até as próximas notícias.